Desta vez, nós queremos examinar alguns aspectos básicos da civilização suméria, do berço da civilização humana. Como todas as coisas vieram a acontecer naquele espaço que fica entre o Tigre e o Eufrates. Exatamente naquela região, nós temos a mais completa fonte de informações, prezado telespectador, dos achados arqueológicos, exatamente ali na divisão sumeriana e na civilização da Suméria. Os babilônicos transcreveram em pedras, registraram em escritos das mais diversas maneiras, deixaram registrados exatamente como era chamada aquela situação que veio a dar à luz o mundo em que hoje vivemos. Ou seja, como foi que eles escreveram, registraram o momento em que a raça humana, em seu berço, deu os seus primeiros passos, os seus primeiros momentos a adentrar e a se espalhar para... Aqui, onde agora é o Iraque, está o que é considerado por historiadores e arqueólogos o berço da civilização. Entre 3.500 e 1.900 a.C., o povo sumério vivia na área fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foram uma das primeiras culturas a construir cidades reais, com ruas, uma rede de ruas, como em Nova York, onde se tem um quadrado de ruas. Eles inventaram pedras de calçamento, tinham um sistema de esgotos, ensinavam agricultura. Os sumérios também inventaram o primeiro sistema de escrita conhecido, usando a escrita cuneiforme em tábuas de argila. No século XIX, arqueólogos explorando as antigas ruínas de Nínive descobriram 22.000 dessas tábuas de argila. Quando elas foram traduzidas mais tarde, os textos descreviam várias histórias parecidas com aquelas encontradas na Bíblia judaico-cristã. Toda a história que há no Gênesis, a história do dilúvio, a história de Adão e Eva, todas têm precedentes nos antigos sumérios. Ali naquela região do Golfo Pérsico, onde atualmente se encontra o Iraque, nós encontramos uma organização social que, por incrível que pareça, influenciaram a formação da sociedade moderna. A sociedade que passou por 4 fases e encontrou a sua 5ª fase e agora estamos na sua 6ª fase. Presta bem atenção, prezados telespectadores. A primeira fase, ali naquele berço, foi a fase dos babilônicos. A 2ª fase, prezados telespectadores, foi a fase dos medo-persas. A 3ª fase foi a fase da Grécia. E a 4ª fase foi a fase de Roma. Exatamente quando Roma pagã passou para a sua 5ª fase, ela precisou acoplar-se, ou seja, a Roma pagã, a Roma dos Césares, uniu-se, absorveu todo o conhecimento e a religiosidade dos gregos. Por isso que é conhecida a expressão greco-romano. Assim também, a absorção da cultura grega, que absorveu a cultura medo-persa e que, por sua vez, absorveu a cultura babilônica. Esses, juntando, formaram um 5º poder. Um poder que dominou o mundo milenarmente. A besta que subiu do mar, que subiu das águas.
Exatamente, prezados telespectadores, aqui é retratado como Roma papal entrou em sua fase de domínio, passando pela idade das trevas e dando à luz exatamente a um outro período, ao período em que a besta que sobe da terra, a um outro poder que dominaria ao mundo novamente, o sexto período em que nós estamos vivendo. Muito bem, prezados telespectadores, e então vamos adentrar exatamente ali na Suméria, ali naquela região entre o Tigres e o Eufrates, na Mesopotâmia. E vamos entender como aconteceram, como se desenvolveu o berço pelo qual a cultura, a religião, a matemática, a astrologia, todo um conhecimento foi pré-estabelecido, prezado telespectador, ali na região da Babilônia. As cidades circunvizinhas depois do dilúvio eram exatamente 5. E estas cidades estavam em volta de Babel. Aquelas cidades, junto com a capital Babel, começou então a ser implantado uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, uma primeira ordem mundial. Posso dizer, naquela cidade foi implantada a primeira ordem mundial. Mas a primeira ordem mundial, meus prezados telespectadores, para você entender como foi que a primeira ordem mundial adentrou no cenário do mundo e adentrou no complexo de enfervecer, de influenciar a cultura moderna, é preciso entender o mundo antediluviano. O que aconteceu exatamente, prezado telespectador, no mundo antes do dilúvio? Muito bem, exatamente naquele mundo antes do dilúvio, prezados ouvintes, era um mundo em que o homem ainda tinha uma vitalidade magnífica, algo vitalício gerava, as forças geratrizes da terra era muito alta, muito mais do que os nossos dias. No período, o homem estava numa fase ainda de pureza muito relevante. A vida pura do homem sobre a face da terra era algo que fazia os melahins, os malá, melahins porque é plural, eles vinham visitar o homem constantemente, prezados ouvintes. Quando aparecem, os anjos fazem coisas que desafiam as leis da física. Eu não acho que eles tenham asas. Isso era um jeito do homem do passado dizer que eles tinham poder de voar. Seriam os anjos seres sobrenaturais vindos do céu ou algo mais? Na verdade, eram seres extraterrestres de carne e osso que visitavam a Terra muito tempo atrás. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Desde que os nossos primeiros pais se espalharam sobre a face da terra, exatamente ali naquele berço aonde eles moravam, começou a ação do Eterno para salvar os seus filhos. A ação, a preocupação do Eterno para que o homem pudesse um dia ser reintegrado novamente no lar edênico, lar exatamente no trono, lá no local onde nós podemos conhecer como a palavra Kadosh Kadoshim, no santuário terrestre, aonde eles moravam. Exatamente, prezados telespectadores, para que isso pudesse acontecer, o Eterno então mandou melahins cuidarem dos homens.
O Eterno mandou os Melahins descerem e cuidar do homem. O livro de Enoque, para aqueles que não conhecem, retrata este momento de uma maneira bastante magnífica. Por exemplo, lá no livro de Enoque, nos fala no momento em que o Eterno manda os vigilantes descerem até aqui a terra. E esses vigilantes, ao descer aqui a terra, eles então vêm cuidar do homem, ajudá-lo em sua vida, nas tarefas do dia a dia. E então, prezados telespectadores, estes Melahins, para aqueles que não sabem, os Melahins, prezados ouvintes, eles vieram do segundo Shammai. Eles eram seres que na linguagem popular é conhecida como anjos da guarda, mas na verdade eles eram sentinelas, eles eram vigilantes, eles eram pessoas que estavam observando o homem, ajudando no seu dia a dia, aconselhando ele acerca da Torá, promovendo o homem para que guardasse, aconselhando ele acerca da Torá, promovendo o homem para que guardasse a vontade do Eterno ali pré-estabelecida na Torá. Ou seja, o objetivo máximo que o Eterno enviou estes Melahins até o nosso universo, até o nosso planeta, era exatamente para que os Melahim, prezados ouvintes, pudessem ajudar o homem na sua reconquista de si mesmo, para guardar a Torá, para comer da árvore da vida que era a Torá, para se reedificar na adoração ao Eterno e na vontade pré-estabelecida pelo Eterno, a fim de que ele possa cumprir as mitzvot do Yahweh Adonai. Exatamente era este o objetivo máximo daqueles Melahins. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Escritos na Bíblia, existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento. Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. A palavra anjo é um erro de tradução. Em hebraico, o correspondente de anjo é malach. Entretanto, a tradução correta não é anjo, mas na verdade é mensageiro. Em grego, a palavra angelos não é anjo, e sim intermediário, mediador. E qual é a verdade por trás dessas histórias? É que existem esses intermediários, esses mediadores, trazendo recados. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Para aqueles que não sabem, estes Melahins, eles são formados de luz. Eles são formados de luz. O corpo deles são corpos de luzes. Eles não têm um corpo físico.
como o corpo do homem. Só que quando eles entram em nossa atmosfera, prezados telespectadores, eles então tomam uma forma, eles conseguem tomar uma forma física semelhante ao que eles querem. Os Malach, os Melahins, eles têm o poder, eles têm a capacidade, exatamente a capacidade de tomar a forma que eles querem. Exatamente, eles são energia, mas a matéria que eles tomam é exatamente a energia inversa. Então eles tomam a forma física habitando com os homens. Só que quando eles tomam esta forma física habitando com os homens, que eles viam pessoalmente, os homens conviviam com os Melahim, os anjos viam ele no seu dia a dia, eles aconselhavam, eles ajudavam os seres humanos. Um exemplo disso, nós temos diversos exemplos, para aqueles que não conhecem, no livro de Enoque. Nós temos diversos exemplos, a atuação do Eterno, como o Eterno atuava através dos seus mensageiros, dos seus Malá, dos seus Melahins, ajudando o homem, promovendo o homem. Exatamente quando os Melahim tomaram a forma física para cuidar do homem, quando eles entraram em nossa dimensão, a cadeia magnética, o campo magnético neutral, os neutrinos que estão em volta do homem, que está contaminado com o pecado, exatamente a ação de muitos Melahins caídos envolve o homem em uma atmosfera de levá-lo à transgressão. Eis aí por causa o Eterno, porque o objetivo básico, porque o Eterno mandou esses Melahins cuidar dos homens. Exatamente, prezados ouvintes, nós temos aqui então a luta destes Melahins, porque quando eles entraram no campo magnético da Terra, eles então sofreram as mesmas vontades e paixões dos homens. Exatamente é o que está descrito, a vontade de ter os sentidos negativo, principalmente a vontade sexual e outras coisas que é peculiar do homem. E então, o que aconteceu que um deles, chamado Azar, o outro Zel, os dois Melahim, Azazel, este, por primeiro, ele era o chefe. Ele era o chefe de um grupo de 200 Malach, 200 Melahins. E estes indivíduos começaram a cobiçar as mulheres, porque elas eram lindas, atraentes. As pessoas viviam mais tempo, prezados ouvintes. O fruto da árvore da vida ainda era transmitido no código do DNA do homem. O homem vivia 900 anos, ano lunar, 360 dias. Por incrível que pareça, os homens que mais viveram foi Matusalah, 960 e poucos anos. Eles tinham uma longevidade fantástica, eram homens nobres. Entretanto, prezados telespectadores, estes Melahins tomaram a iniciativa de pegar as mulheres para casar e coabitaram com aquelas mulheres. O Eterno jamais desejaria que esta prática acontecesse. Adonai nunca quis que o homem se envolvesse, que os anjos se envolvessem com mulheres. Eles são imortais, eles são perfeitos. Eles se envolverem com mulheres poderiam desencadear consequências terríveis que os homens não poderiam medir as consequências que haveriam de advir devido a essa união proibida entre anjos e seres humanos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus
e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. E, consequentemente, os Melahins, atraídos pelo aquele campo magnético, aquela força terrível, devido estar com um corpo físico, eles então juraram, fizeram uma aliança de sangue, prezado telespectador, e eles se casaram, exatamente se casaram com mulheres, e tiveram filhos. Enoque foi enviado pelo Eterno. E Enoque falou com eles, e deu recado para eles, e mostrou a dor e a tristeza, o entristecimento do Eterno Todo-Poderoso em relação àquela atitude daqueles 200 que automaticamente pecaram contra o Todo-Poderoso. E eles, chorando, rogaram para que Enoque fosse até o Eterno e pedisse para ele, ao Eterno, que perdoasse seu pecado, mas as consequências drásticas que desencadearia a partir daquela transgressão, vocês vão ver logo a seguir. Por exemplo, prezados telespectadores, automaticamente as mulheres gerarem daqueles Melahins, automaticamente nasceram filhos e nasceram gigantes. Algum alega que a palavra gigante não é gigante, significa que eles eram sábios, fortes, poderosos. Não, gente. Eles eram sábios, fortes, poderosos, mas eles eram gigantes. E eram gigantes, e a prova está aí diante de vossa presença. Eles eram gigantes, prezados telespectadores. E a palavra do Eterno no capítulo de Bereshit, em Gênesis 6, versículo 1, quando diz: e vendo os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si esposas. Alguns teólogos alegam que isso simplesmente era os descendentes de Sete. Mentira! Nada de descendentes de Sete. Nós achamos dentro do campo arqueológico, lá na Suméria, que estes seres eram Melahins que entraram as mulheres, que tiveram relações sexuais com mulheres e geraram filhos. E o livro de Melquisedeque, o livro de Enoque, mostra isso. E outros livros que está exatamente em Corã, mostra a ação destes seres quando tiveram gigantes. E eis que estes gigantes, prezados telespectadores, eles geraram toda sorte de corrupção, toda sorte de maldade. E viu, diz a palavra do Eterno em Bereshit, e viu a maldade do homem, quanto se multiplicara. Exatamente, prezado telespectadores, os homens eram maus, mas não chegavam a um ápice tão alto de pecaminosidade, como a terra agora estava se enchendo depois da presença destes gigantes. Uma das primeiras coisas que os seus pais ensinaram a estes gigantes, prezados telespectadores, foi exatamente o ensino da magia na linguagem antiga, porque eles não tinham uma linguagem moderna. Vamos falar na linguagem moderna? O ensino da tecnologia. A tecnologia, como usar as palavras para acionar os portais, como conseguir juntar as 22 consoantes para poder eliminar a força da gravidade. Destes Melahins, então, começaram a advir o conhecimento para os seus filhos, os gigantes. E eles passaram
como fazer naves espaciais, como vencer a gravidade, como eles conquistaram o espaço, como eles adentrar no setor da psicotronia, ou seja, como eles pegaram a tecnologia dos neutrinos no campo magnético e se comunicar telepaticamente com outros seres. E então eles fizeram o espelho. As joias, prezados telespectadores, eles começaram então a criar a espada. A espada exatamente vieram destes gigantes. Eles então introduziram, através de seus pais, a violência e não se conformando com aquela alimentação de frutas, verduras, sementes, alimento pelo qual o Eterno deu aos seus filhos. Automaticamente, prezado telespectador, eles começaram a comer animais. E o primeiro animal que mostra-nos o livro de Enoque, que eles começaram a comer, foi a carne. Exatamente a carne de peixe. Foi o primeiro animal que esses gigantes começaram a comer. Gradativamente, a carne de peixe não mais satisfazia o seu ego, a sua glutonaria. Então eles partiram para comer a carne de animais. Não mais se satisfizeram comendo carne de animais, gado, ovelhas e assim sucessivamente. Então eles partiram para comer a carne de seres humanos. E então, quando os seres humanos morriam, que o seu sangue jorrava sobre a terra, clamava ao Elohim Todo-Poderoso por justiça. E viu o grande Todo-Poderoso, o grande Yehie, Axé e Yehie, que a terra se enchera de violência. Eles pegavam, os homens matavam crianças, animais, mulheres, e então salgavam e colocavam empendurados a fim de consumir a carne humana. A terra se encheu de tal forma de violência, as pessoas faziam coisas para se proteger, que impressionantemente marcou aquele mundo antes do dilúvio, meu prezado ouvinte. Contudo, continuo dizendo para vocês, foi ali que os seus pais ensinaram como pegar o material genético de uma célula e como pegar o cromossomos e alterar o cromossomo dos animais. E eles viveram num período de experiências e manipularam geneticamente homens, melarrins, gigantes, e eles pegavam o DNA e colocavam, prezado telespectadores, em animais. Por exemplo, em touros, em animais como cavalos, cachorros, jacaré. Estas experiências, então, foram nascendo protótipos, os seus primeiros protótipos de animais misturado com homens. Esta expressão foi que nasceu a palavra reptilianos. Os répteis, nasceu uma classe de répteis que eram inteligentes, animais que eram inteligentes. E estes animais, um deles, eles faziam templos porque eles eram superdotados. Eram animais alados que voavam. Animais, por exemplo, com a cara de touro e com o corpo de homem, as mãos de homem e os pés de touro, os pés de boi. Este animal, até hoje, nós temos magnificamente mostrado dentro da cultura sumeriana, entre os gregos, a figura do Minotauro. Esta figura do Minotauro era adorada plenamente antes do dilúvio. Estes seres, eles
eram adorados em templos, e estes templos eram suas casas, aonde eles recebiam a visita. Por incrível que pareça, foi deste ser, prezado telespectador, deste Minotauro, que mais tarde, lá na região pós-diluviana de Babel, que este ser recebe o nome logo dentro do Egito. O nome que ele recebe, até hoje pronunciado na Grécia, era exatamente a expressão Zeus. Vou pronunciar de novo. Zeus. Vou pronunciar de novo. Zeus. Esta expressão foi que deu a origem, porque a palavra Zeus, em grego, na gramática grega de João Freire, você pode pegar exatamente que Zeus é a primeira do nominativo. Se você então pegar na segunda declinação, na terceira do genitivo, Zeus passa para dia. Da palavra dia declina-se dial, diaos, dia, dium, deum, deu, dio, Deus! Foi daí, prezado telespectadores, que o Minotauro começou a ser adorado tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. Eles adoravam a Deus. Deus existiu. Deus era exatamente uma figura mitológica, mas existiu. Era um ser, era um touro com a cara de boi, chifres de boi, mas as mãos de homem, o corpo de homem. Ele foi fruto da manipulação genética do DNA, feita pelos gigantes, que eram chamados com diversos nomes, prezados telespectadores. Por exemplo, estes gigantes era conhecido exatamente como o nome diz, Refaíns. Outras pessoas chamam de Nefilins. Outras pessoas chamam eles de exatamente Anukim, Ananukim, Anukim. Vários nomes eles são chamados. Estes gigantes, então, eles conseguem fazer cachorros com o corpo de homem. Não é à toa que lá dentro do Egito, prezado telespectador, lá dentro do Egito, nós encontramos parte desta experiência genética. Foi por isso que os achados científicos acharam o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? O Homo sapiens é exatamente experiências feitas pelos Refaim, os Nefilins, Anuquins, em gerar seres híbridos, seres manipulados geneticamente. Exatamente, por incrível que pareça, prezados telespectadores, este progresso que eles teve em aperfeiçoar, eles foi aperfeiçoando, manipulando geneticamente seres híbridos, usando o seu próprio esperma. E por incrível que pareça, foi aí que eles geraram centauros, ciclopes, árpias, tritões, sereias. Já foi uma consequência do castigo que o Eterno deu às mulheres que foram mães destes gigantes. Quando vocês ouvem as histórias das sereias, você pensa que é mentira? Não é não, prezado telespectador. Elas existem. Elas existem, por incrível que pareça. Foi encontrada no Amazonas, é encontrada nos mares, mas a massa manipuladora esconde de você estas informações para que você continue na ignorância, na escuridão das trevas do conhecimento.
por incrível que pareça, até mesmo a Medusa com aquelas serpentes na cabeça, aqueles mitos que você achava que era mentira, foi fruto do manipulação desses seres híbridos, criaturas que possuíam cabeça, tronco humanos, membros inferiores de animais, ou às vezes inversos, algumas placas sumerianas com anotações em detalhes, tanto lá dentro da Babilônia, prezado telespectador, como lá dentro do Egito, revelam que muito destas disfunções biológicas adaptavam-se bem ao grau da inteligência que recebiam do DNA híbrido que era colocado nele. E ao contrário do que se pensa, esses seres não eram mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética. A ciência moderna secretamente tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades. Por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato que esses seres fantásticos conviviam com humanos criados, por incrível que pareça, prezados ouvintes, estes seres foram citados, por exemplo, homens-pássaros. Esse sofisticado sistema de hibridação, eles tiveram o contato direto. Você pode perguntar, e então, Robespierre, o que aconteceu? Por que estes seres não estão no meio de nós em nossos dias? Você se engana, prezado telespectador. Eles estão muito presentes em nossos dias, mas eles não querem que você saibam. Eles querem manter você numa ignorância profunda. Este é o objetivo destes seres. Manter um homem em uma falta de conhecimento tão profunda que possa, assim, controlar a humanidade. Vejam, o Eterno, então, tomou a iniciativa em ver tanta miséria, tanta corrupção. Então, o Eterno, prezado telespectadores, ele automaticamente mostrou o plano para destruir o mundo. O dilúvio viria, mataria a todos os seres humanos sobre a face da terra. Não sobraria ninguém. O objetivo do Eterno somente era salvar os poucos justos. 8 pessoas realmente conseguiram adentrar no mundo pós-diluviano. Entretanto, prezados telespectadores, quando o massacre, a morte daqueles seres que foram visíveis, porque durante 40 dias e 40 noites, tanto a água subia do interior da terra, como a água descia lá do Shammai. Para aqueles que não sabem, a terra tanto existe logo na base final do nosso universo. Para aqueles que não sabem, as águas existem e é a base, ela é o invólucro de todo o nosso final do universo. Após as nossas bilhões de galáxias, de mundos e estrelas, o que você encontra na base final do nosso universo é águas. Por isso que a expressão em hebraico, quando diz Bereshit bara Elohim Hashamai, a expressão Hashamai, que foi traduzida para o português como céus, na realidade não é céus. A expressão, a boa tradução seria o firmamento das águas, porque exatamente as águas estão nesta região. A palavra do Eterno fala que romperam-se as águas do grande abismo. Mas para aqueles que não sabem, também existiam águas muito maior do que os nossos mares, em volta do planeta Terra, parecendo um pouco com os anéis de Saturno. A Terra era belíssima e não havia montanhas de pedras, ou as montanhas eram de terras. A beleza era esplêndida, o esqueleto da terra
automaticamente veio à tona as montanhas que você vê hoje. Os altos relevos na montanhas daquela região da Chapada, dos Guimarães, ali em Mato Grosso. E outras partes, outros grandes canyons lá nos Estados Unidos mostram como o dilúvio, que foi realmente em toda a terra, devastou e poucos animais conseguiram sobreviver. Mas os répteis, exatamente, estará aí. O grupo de seres que conseguiram sobreviver, prezados telespectadores, pós-dilúvio, eram seres que já tinham costume com a vida debaixo da água. Os seres, então, chamados répteis, seres como jacarés, com o rosto de jacaré, com a mão de jacaré, mas com o corpo de jacaré, mas com a mente e o cérebro de homem, partes do corpo de homem. Estes seres conseguiram sobreviver ao dilúvio. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, estes seres, logo depois do dilúvio, eles foram morar na base polar da Terra, nos pontos ocultos da Terra, muito pouco antes do dilúvio. Os seus pais então avisaram do projeto do Eterno de destruir este planeta. Os Melarrins, logo depois dos seus pecados, o Eterno os conduziu novamente ao universo de onde eles vieram. Os sentinelas foram presos e o Eterno recolheu a luz do seu universo e os prendeu em uma grande escuridão. Ali no deserto de Dudael, exatamente aguardam o juízo. O livro de Hanoque, falando sobre seus pais, os Melarrins que pecaram, fala-nos de que eles choram muito, mas grande parte da angústia, da dor, da corrupção, da maldade da humanidade, grande parte vem da ação destes gigantes, que criaram os seres híbridos. E estes répteis, então, prezados telespectadores, sobreviveram ao dilúvio. E eles, indo morar na base oca da Terra, porque os polos da Terra, ele passa um spin. Estude física quântica, veja no universo, veja que a célula, verifique dentro dela os neutrinos e dentro dos neutrinos, átomos que são formados de neutrinos. Verifique que todos têm um spin. O planeta Terra, a base central dele é oca. Por incrível que pareça, a base é circular. Isso já foi provado, só os ignorantes que não estudam e que o sistema escondem deles, eles não conseguem enxergar. A mente não abre nunca, porque eles não querem ver. Exatamente estes seres continuaram a desenvolver a mesma tecnologia que aprenderam dos seus pais, prezados telespectadores. E estes seres, exatamente ali na Babilônia, estes seres que sobreviveram, eles tinham contato com um homem. E este homem era chamado de Nimrod. Nimrod começou então a ser um grande caçador diante da face do Eterno. Ou seja, esta expressão hebraística significa, ele começou a ser um homem poderoso, porque as pessoas começaram a perceber nele um líder, um protetor de diversas situações contra os animais predadores. E ele construiu muros para proteger a humanidade. E este homem começou a se colocar em oposição ao nosso Yahweh, ao Todo-Poderoso. E então o Eterno ficou triste, porque a primeira coisa que este homem questionou era a transgressão da Torá, que não precisava guardar a Torá.
que não precisava guardar as mitzvot. Você poderá estar perguntando, mas será a Torá já era conhecida naquela época? Claro, prezado telespectador. A Torá é eterna, a Torá já existia, ela foi dada no santuário, ali no Gan Eden. A Torá foi dada a Adam, ou seja, a Ish e ao Isha, ao homem e à mulher. Ambos, então, são conhecidos como Adam. Ali dentro, exatamente daquele santuário, estes seres começaram a se opor contra o Eterno. E Nimrod, os demônios e os seres híbridos encontraram nele uma forma, um projeto, um sistema pelo qual ele poderia controlar, criar um sistema no qual controlasse o mundo. Então eles criaram o sistema matemático. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Eles também criaram o sistema político, o sistema de controle. Para tanto, eles desenvolveram a política tão forte de controle da humanidade pelo um grupo de homens no qual controlasse todos os setores do homem, a sua vida cívica, a sua vida política, a sua vida social. E, por incrível que pareça, eles também criaram o controle através da religião. Eles, então, prezados telespectadores, através da religião, prezados ouvintes, eles criaram um sistema. E este sistema foi passado, o modelo foi passado exatamente por esses reptilianos. E esses reptilianos começaram a passar a tecnologia avançadíssima, que até hoje está lá nas figuras do Egito. Você poderá ver exatamente lá dentro do Egito e da Babilônia, naves espaciais de alta elite, ou seja, mostrando que as atividades dele, dos Anunnaki, não morreram. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz literalmente que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais. Por incrível que pareça, estes seres, eles eram que era filho dos Nefilins. Os Nefilins eram gigantes, para aqueles que não sabem. Estes seres, eles realmente tinham 7 metros de altura. Está lá as medidas achadas na Babilônia, por 3,5 de largura. Os seres que deram origem aos seres híbridos. Os seres híbridos eram das mais diversas formas, prezados telespectadores. Por incrível que pareça, ali naquela região, exatamente naquela região, no berço da humanidade, prezados ouvintes, foi ali, naquele reino, no reino de Lemúria, no reino da Atlântida antiga, que desenvolveu o mundo onde estes seres eram adorados. E então, quando Nimrod começou a absorver as ideias dos Anunnaki para controle da raça humana, o medo deles era eles não serem destruídos. Se a presença deles fosse perfeitamente sentida pelos seres humanos, como de fato aconteceu,
Posteriormente, os seres humanos começaram a se desenvolver em um alto nível de tecnologia. E logo depois eles começaram a perseguir o centauro, começaram a perseguir o minotauro, começaram a perseguir o ciclopes, começaram a perseguir outros seres que foram frutos dos seres híbridos. E então, para que isso não se repetisse na sociedade que agora nascia, a sociedade pós-diluviana, então eles criaram esse sistema político, econômico e religioso, para que eles pudessem controlar a humanidade. Foi aí que veio o nascimento de Tammuz, através do casamento, do incesto entre mãe e filho. Eles casaram, o próprio Nimrod casou com sua mãe. E então seu filho, logo depois da morte de Nimrod, foi que ela engravidou de um dos seus sacerdotes. E disse que Nimrod desceu do sol. Eis porque a figura do sol estava ligada ao Minotauro, a figura do boi. Eis porque a adoração ao boi, no período de Babilônia, era algo tão amado. Quando você adora Deus, a palavra Deus, inclusive eu tenho Bíblias antigas, aonde ali dentro destas Bíblias, em um latim muito mais antigo, nós temos a expressão Domini Zeus, que, para quem entende um pouco do latim, Domini, Senhor, Zeus, exatamente está lá, Zeu, que Deus já é uma declinação do genitivo. Não é à toa quando os filhos de Israel estavam no deserto que Moshe demorou muito ali na montanha com o Eterno. Não é à toa que logo eles levantaram o quê para adorar? O que foi feito com as joias para adorar ali? Um bezerro de ouro, exatamente a figura do Minotauro. Estava na mente dos egípcios, era uma figura amada, era uma figura querida, era uma figura perfeitamente adorada, e essa figura adentrou dentro da Bíblia. Os padres pegaram este termo, Biblos, exatamente, Biblos era um demônio híbrido lá do Egito. E este termo Biblos, então foi introduzido, Bíblia, e eles pegaram o ídolo de Biblos, chamado Deus, que era o Minotauro. Aqui na ilha da Sicília, houve o registro de uma das primeiras máquinas mortais da história, o touro de bronze. O conceito do touro de bronze é simples, mas a execução é absolutamente diabólica. Esse dispositivo mortal também é um instrumento musical. O interessante é que ele corresponde a um certo tipo de fascinação que as pessoas têm pela tecnologia ao fazer um objeto inanimado parecer animado. Para os antigos gregos, os touros simbolizavam o poder absoluto. É por isso que os touros, como o Minotauro, são tão predominantes na mitologia. Os primeiros gregos acreditavam num deus com cabeça de touro chamado Moloch, que exigia sacrifício humano. O touro de bronze podia ser um tributo ao antigo touro e ao sacrifício humano. Eis como funciona. Há uma porta articulada no dorso do touro. Dentro há uma câmara oca onde as vítimas são trancadas. As chamas de uma fogueira ardem sob a barriga do touro. Instintivamente, quando estamos presos num local escuro de onde nós não podemos sair, ocorre o pânico e há uma reação aguda de estresse, taquicardia, o coração dispara, a respiração também acaba ficando mais acelerada, ou seja, nós entramos em pânico, principalmente quando o touro começa a esquentar. Basicamente, o touro de bronze é um forno construído para assar humanos, mas o artefato se torna mais perverso. Dentro da cabeça, há um sistema de tubos que converte os gritos em alta frequência da vítima no bramido de baixa frequência de um touro furioso. Aonde eram sacrificados seres humanos ao Minotauro, virgens eram sacrificadas a este ser. E este ser entrou dentro da Bíblia com o nome de Deus. E até hoje, as pessoas se encurvam diante do nome Deus, que é um nome altamente ligado a este ser híbridos, frutos dos Refaíns. Estes seres, prezados ouvintes, então eles criaram, através de um sistema político chamado de maçonaria, Illuminati,
E estes seres que foram preestabelecidos lá dentro da Babilônia, desde então, o primeiro grão-mestre maçônico Nimrod, tudo do eterno era uma constante tentativa de imitar o Todo-Poderoso. Quero que vocês saibam, prezados telespectadores, nasce o controle da humanidade. Eles então criam um sistema pelo qual a humanidade não soubesse a verdade. Eles escondem o jogo do controle. Nasce a religião, a morte de Tamuz na sexta-feira, na Páscoa, as 6 festas de Tamuz, criada pela sua própria mãe. Exatamente a figura da trindade pagã era muito forte na cabeça dos egípcios. E a adoração desta trindade era algo tão terrível que se alguém dissesse que o seu Deus não eram 3 pessoas, eram mortas. A figura da mãe, a pomba, a figura do pai, Deus, o Minotauro, e a figura do filho, exatamente o cavalo. E Tamuz era seu nome, que era a figura do cavalo com a cabeça de homem e o corpo de cavalo, exatamente o centauro. Não é à toa que os seus nomes em hebraico, por exemplo, Iesu Cristo, significa o eu sou, Iesu, cavalo. É incrível. A adoração a estes seres era muito forte. Porque os celtas, eles adoravam, daí que vem a palavra centauro, eles adoravam estes seres que passaram para a região do Japão, da Índia, da China. Eles vieram de um mesmo berço, vieram da Babilônia, eles vieram de uma mesma região, prezados telespectadores. Eles, cada um falava uma língua após a Torre de Babel ter as 70 línguas das nações se espalhado sobre a terra, mas eles levaram a figura da trindade, da Samíramis, da pomba. Eis porque a palavra paz está ligada à palavra pomba, que significa Samíramis. Para quem não sabe, Samíramis em hebraico significa a pomba. Exatamente por isso que a figura do Espírito Santo sempre foi ligado à pomba. Por isso que aquela pomba colocada ali no batismo de Jesus, exatamente era uma incorporação mitológica ao batismo do ser mitológico que foi incorporado exatamente posteriormente no Concílio de Niceia e logo quando deu origem ao período de Constantino, desde o ano 313, para fazer este controle da humanidade. Eles então criaram 4 períodos na história que se desencadeou por 4 animais. O primeiro período animal, leão, período da Babilônia, com asas, exatamente o símbolo da hibridação que estes seres promoveram. E eles então mantiveram a humanidade totalmente ignorante das atividades dos reptilianos. O que eles faziam? Aqueles que não sabem, eles têm naves espaciais, discos voadores. Os protótipos que estão ali na figura do Egito, naves de alta tecnologia desenvolvida por eles, foram frutos do conhecimento passado pelos Melarins, passado para os gigantes, e os gigantes passaram para o outro, para os seus filhos. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, eles mantém suas atividades no Shammai, nos céus, em uma velocidade um pouquinho talvez superior do que a luz, que viaja a 360 mil quilômetros por segundo. E esses seres, prezados ouvintes, até hoje, os Anunnaki, eles mantêm atividades que só os governos do mundo conhecem. Atividades que eles conversam, como um dos exemplos técnicos disso é Churchill, lá da Inglaterra. Ele tem contato pessoal, os presidentes americanos, eles pessoalmente, face a face,
Eles têm contato com estes seres e eles os olham. Por isso, prezados ouvintes, que a sociedade moderna, a mente do homem é tão alheia. Quando você coloca estes fatos diante de uma câmera, por exemplo, as pessoas acham que você está doido, que você é maluco, esse cara pirou, esse cara é maluco. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Claro, você nunca ouviu falar. Por quê? Porque é tudo controlado. Eles têm um controle de tudo. Eles têm o controle da história. A história que passa para vocês é mentirosa. É uma história híbrida. É uma história de um sincretismo da Babilônia que eles incorporaram ao judaísmo. Eles, para poder apagar a história, eles queimaram. E nunca houve tanta queima de livros. Os mosteiros que os digam. Aqueles que não sabem, os mosteiros eram estabelecidos em diversas regiões do mundo para a captação de livros que eram hebraico e aramaico, as línguas kadosh. Daqueles que dizem que aramaico é pagão. Mentira! É mentira! E Yeshua falava aramaico, e a prova disso está na arqueologia. Exatamente, prezados telespectadores, estas línguas eram perseguidas. A história conta, quando Diocleciano, em 303 a 313, ele fazia campanhas para queimar hebraico e aramaico. Tudo que era hebraico e aramaico eles queimavam. E esta campanha continuou até o ano os dias atuais. Eles procuram incentar todo o conhecimento histórico, procuram fazer documentos históricos para poder validar ideias dos quais embalam o homem em um berço esplêndido de mentiras. A história que conta para você, telespectador, é mentirosa. É uma história mentirosa. Os objetivos deles é diminuir a raça humana o máximo que puder. Diminuir a vida do homem. Promover que o homem coma alimentos cada vez mais contaminados. Absorvam a faculdade cheias de ideias que afastam o homem do seu Criador. Exatamente, eu vejo as faculdades modernas hoje, ela tem um programa lá dentro, infiltrado dentro do sistema, para manipular a tua mente, a fim de que você como homem, possa se afastar do seu Criador. Exatamente, é um chamado de doutrinação. Doutrinação, eles doutrinam o indivíduo. Todo o processo atual é para afastar o homem da sua origem, do seu Criador. Este é o objetivo máximo dos Illuminati. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, para isto eles controlam as redes de comunicações como rádio, televisão, as escritas, os jornais, tudo. Tudo é controlado para que a comunicação não passe adiante da maneira como é, do que aconteceu. Quando acontece qualquer coisa, os jornais são tudo controlado. Eles passam a informação mentirosa ou meias verdades. Os próprios jornalistas falaram isso, meias verdades. Um exemplo disso foi aquele homem da Polônia, o presidente da Polônia, que ele não aceitou a vacina contra a gripe H1N1 e os Illuminati cortaram a cabeça dele e disseram que foi uma bomba que explodiu no ar, que o avião pegou fogo no ar. Então, a notícia passa aquilo que eles querem que passem, mas não a verdade dos fatos. I appeared before the Congressional Committee to tell what I knew of activities which might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it. And he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. It's known as the Bilderberg Group. Could their objective
I'm Jim Tucker. I've chased Bilderberg for 30 years. I'll never give up the chase. Bilderberg plan for the whole world is nothing less than world government. I'm not comfortable with that at all. Who elected these guys to run? They are the elitists. They feel they should run the world for their own selfish interests. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real of a new world order. Bilderberg is making great progress toward a world government, and only an educated, informed public can stop them in their tracks. Even Rockefeller admits in his own memoirs that he wants to destroy the United States. Right. He's a traitor. It's good to be back at the Council on Foreign Relations. As Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories. I need you to move off the property, please. Shots were fired. There's Bilderbergers right there. The Trans-Texas Corridor is a vital part because we stop here in Texas. We stop the New World Order right here in Texas. This thing started here. And to save this country, we kill this damn thing here. There is a chance for the President of the United States to carry out a phrase his father used, and that is a New World Order. Your New World Order will fall. Humanity will defeat you. The answer to 1984 is 1776. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once-free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks, whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. In this film, you will learn how our world is truly governed. You will see how highly secretive roundtable groups interlock to form a global intelligence network. This group has been steering planetary affairs for hundreds of years.
Now in the final stage, they prepare for open world government. A goal tyrants throughout history have lusted after. Dr. Michael Kaufman is a published ecologist specializing in ecosystem research, forest ecology, and ecosystem classification. Dr. Kaufman played a key role in blocking the ratification of the Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. The concept of a New World Order has been around for centuries. It's been receiving tremendous play over the last half of the 20th century. George Bush, the first senior president, George Bush, used it a lot in his speeches and really implies that he really wants to see a order in which we have a universal or a global type of governance in which every human being on planet Earth is ultimately responsible for policies that are being formulated at the international level. It is a big idea, a new world order. President said that the New World Order was in tune, and that's what they were working for. The UN is part of that government. They're working right now very significantly for a North American Union. That's why there's a lot of people in Washington that don't care too much about our borders. They have a philosophic belief that national sovereignty is not important. It's also the reason I have made very strong suggestion that we need not be in the United Nations for our national security. It's really always the same. You go back throughout all of history, the Roman Empire, the Soviet Union, Hitler during the Nazism was always saying that it's going to create the utopia for the average person, when in fact history always shows that it does exactly the opposite. Conquest and empire is as old as civilization. Babylon, Egypt, and Greece. They all built empires in an attempt to rule the world. The Roman system at its peak dominated the known world. Prezados telespectadores, o mundo vive em uma ideia totalmente embalada por mentiras. O que você come hoje, o arroz branco e tantos alimentos industrializados brancos, não tem vitaminas, não tem sais minerais, refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, ela detona você, ela destrói você, o gado tem que ser vacinado, enche você de câncer porque a sociedade está tão doente. O objetivo deles é que você morra logo, é que você não desenvolva, ou seja, quando você chega a um nível de conhecimento, você se torna um homem perigoso. Ou eles te matam, ou eles te desacreditam diante da sociedade. Por isso que a Cabala é tão perseguida. Por isso que os judeus e os Yahudins eram mortos na Idade Média, porque eles tinham um nome, eles eram cabalistas. Design elegante. Funcionamento preciso. Construídos com um propósito: tirar vidas. Os aparelhos de execução foram inspirados e inspiraram muitas das maiores invenções do mundo. Eles mecanizaram o tormento e o terror. Eram proibidos de absorver, prezados telespectadores, estes conhecimentos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, vivemos em um mundo em que estamos adentrando na última parte, na última semana, do qual o profeta Daniel mostrou as 70 semanas proféticas, no qual o Todo-Poderoso irá da humanidade a última oportunidade de voltar para o seu Elohim. O Eterno está abrindo as portas, porque um grande Armagedon, prezados ouvintes,